bem, de volta no seu rádio, no YouTube a gente traz agora mais manifestações de políticos do Paraná que criticam aí a ação que terminou com vandalismo em Brasília. O governador Ratinho Júnior falou hoje de manhã e a gente trouxe já as aspas que ele publicou no Twitter. Quem está na live pode acompanhar a imagem aí do post do governador nas redes sociais, mas já falou inclusive que a partir de hoje à tarde vai começar o desmonte das manifestações em frente dos quartéis de Curitiba e outras cidades do estado, buscando sempre com a polícia militar ali uma solução pacífica. O governo do Paraná também emitiu uma nota. A nota do governo diz: o estado do Paraná repudia os atos terroristas desse domingo em Brasília. Ações dessa natureza são inadmissíveis, atentam contra a democracia e o Estado de Direito. Somos a favor da paz, do respeito. O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e paz na capital federal. Vou só lembrar que o governador Ratinho e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são os únicos nomes que até o momento não vão participar, então, segundo a apuração da nossa equipe, da reunião com Lula hoje, convocada após os acontecimentos em Brasília. Voltando então para as manifestações de políticos paranaenses, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, disse que o que aconteceu em Brasília foi organizado por bandidos e que tem interesses bem objetivos: garimpo ilegal, grilagem, liberação de armas, milícias e outras coisas. Todos eles desprezam a democracia e as instituições. Jair Bolsonaro também se manifestou pelo Twitter, abre aspas: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, mas depredações e invasões de prédios públicos, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra, fecha aspas. Líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu, disse que é preciso punir os envolvidos nos atos. Primeiro, é um ato terrorista, golpista, antidemocrático e criminoso. Tem que ser caracterizado o que está acontecendo. E não é um ato isolado, não é um fato isolado. É uma sequência que vem ocorrendo ao longo dos últimos meses e estimulada pelo derrotado nas urnas e vários outros líderes aí que precisam ser identificados e responsabilizados. Quem organizou, quem financiou e quem participou. A gente encaminhou uma representação à presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome da bancada, onde a gente faz 5 recomendações que vão um pouco nessa linha. Identificar os ônibus, ter a lista dos passageiros, abrir um inquérito, ouvir os motoristas, descobrir os financiadores, os organizadores, e todo mundo vai ter que ser punido com o máximo rigor da lei. Senador eleito Sérgio Moro, aqui no Paraná, pelo Partido União Brasil, se posicionou nas redes sociais. Primeiro escreveu o seguinte, abre aspas: o novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta ao loteamento político irrestrito de ministérios estatais, tudo em prol de uma misteriosa reconstrução sem qualquer rumo. Não é um bom começo. 2 horas depois, tuitou o seguinte: protestos têm que ser pacíficos, invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições, fecha aspas. O ex-senador Álvaro Dias, do Podemos, disse que o radicalismo criminoso afronta a soberania popular e a democracia e que os responsáveis precisam ser punidos. Flávio Arnes, senador pelo Podemos, também repudiou o ocorrido e disse que o ataque contra a democracia não pode passar impune. O deputado Ricardo Barros, do PP, ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara e que vai assumir a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, também se manifestou. Vamos ouvir o que ele disse. Provo toda a violência e depredação que aconteceu em Brasília. Não é aceitável na democracia. Agora, não se pode culpar apenas o governador Ibanez. O ministro da Justiça convocou a Força Nacional ontem para os eventos programados para hoje. E não tinha lá nem a Força Nacional, nem a Polícia Federal, nem a Polícia Rodoviária Federal. Então, a culpa não pode ser depositada apenas na segurança pública do Distrito Federal.
Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Podemos, diz que o Brasil é uma democracia que permite manifestações livres e pacíficas, mas que vandalismo e ataques contra instituições não têm lugar no país. Ele destacou também que a justiça deve ser buscada por canais democráticos com respeito às leis, sem violência e depredação. Deputado Enio Verri, do PT, reforçou que os deputados estão se mobilizando para abrir uma CPI e organizar a apuração desses atos. Somo-me aos outros parlamentares que defendem a democracia, que respeitam as diferenças, mas principalmente que respeitam a Constituição brasileira. Vou assinar junto com outros colegas uma CPI contra esses atos terroristas e vamos exigir, tanto do ministro Flávio Dino como de outras autoridades, que, por exemplo, os ônibus não saiam de Brasília e que todos sejam presos e respondam pelos atos violentos que praticaram nesse momento. Os deputados Pedro Lupion, do PP, e Leandre, do PSD, disseram que as manifestações são legítimas, mas devem ser pacíficas e que não concordam com o vandalismo. Carol D'Artora, deputada federal eleita pelo PT, lembrou a semelhança do que aconteceu em Brasília com a invasão no Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021. A gente sabe que muito disso que se organizou e que a gente chama de bolsonarismo segue o trumpismo nos Estados Unidos e a gente já sabia que eles invadiram o Capitólio lá, esse seria o próximo passo, de alguma forma a gente já esperava. Essas pessoas se reivindicam defensoras da pátria, defensoras da família, mas se eles fossem de fato defensores da pátria, eles não teriam destruído patrimônio histórico, quebrado obras com mais de 100 anos, que é patrimônio nacional, que é patrimônio de todos os brasileiros. Então, o discurso deles é muito incongruente, é um discurso muito sem sentido. Os deputados Tião Medeiros, do PP, e Luciano Dutti, do PSB, reforçaram que as manifestações são bem-vindas na mesma linha, né? Dizendo que é preciso, no entanto, respeitar limites do bom senso e respeito às instituições. Paulo Martins, deputado que concorreu ao Senado do PL, foi mais um político a condenar aí o que aconteceu em Brasília. Eu lamento pelas cenas que nós vimos neste domingo em Brasília. A invasão de prédios públicos, a invasão da sede dos poderes, não é o caminho para que tenhamos respondido às nossas insatisfações. É claro que o brasileiro tem a liberdade de se manifestar, mas dentro daquilo que prevê a Constituição. E a Constituição não prevê esse tipo de ato. Esse caminho é um caminho errado e pode levar, inclusive, a um efeito contrário daquele que se pretende. O caminho é pressionar, sobretudo, o Congresso Nacional para que dê a resposta, especialmente o Senado, que tem sido tão omisso às demandas da sociedade brasileira. Mas certamente uma resposta do Senado não será provocada com a invasão, seja do Senado, da Câmara, do Supremo, do Alvorada ou de qualquer outro prédio ou instituição. O caminho não é esse. O deputado federal eleito Tadeu Venere, do PT, defendeu punição rigorosa. É vergonhoso que num período tão difícil da nossa história, com tantos problemas que nós enfrentamos nos últimos anos, nós tenhamos que assistir a estas cenas absurdas e que nos remetem a um perigoso processo de tentativa de golpe de Estado do nosso país. Nós sabemos que isso que está acontecendo em Brasília, com, entre aspas, um número pequeno de manifestantes, pode se reproduzir em todos os estados. O que nós temos que fazer é ter uma reação à altura de todos esses atos que estão sendo praticados por pessoas que não têm nenhuma relação com a democracia, que não aceitam o resultado das urnas e que querem, de fato, colocar o país no caos. Bom, os deputados federais Aliel Machado, do PV, e Paulo Litro, do PSD, disseram que todo tipo de invasão e depredação é crime. Já Beto Richa destacou que a força da democracia não pode jamais ser substituída pela democracia da força de vândalos. Vamos lá, Pedroso. A gente trouxe aí a manifestação de vários políticos e tem dois recortes que eu acho que vale o aprofundamento. O primeiro deles, questão de uma CPI que tem até agora 14 assinaturas de 27 necessárias, inclusive aí de Flávio Arnes, chegou a postar que assinou o requerimento para instaurar a CPI e apurar responsabilidade pelos atos antidemocráticos e criminosos que, segundo Flávio Arnes, são praticados por terroristas, além de buscar os seus financiadores, esses que vandalizaram os prédios do Congresso, Supremo e do Palácio do Planalto. CPI, é o caso de uma CPI para verificar essa situação? Primeiro que está tendo uma corrida, né?
Você citou aqui o Flávio Arnes, a gente teve também a fala do Enio Veri, que você tem os dois lados querendo começar uma CPI, porque tem algum grupo de senadores que quer montar uma CPI ali no Senado, Rafa, e tem os deputados que querem organizar uma CPI ali na Câmara dos Deputados. Então eles já estão brigando, talvez o resultado disso, para que tenha palco e ribalta para todos, é que você faça uma CPMI, que é aquela comissão mista, né, parlamentar mista de inquérito, em que você tem a composição ali dividida tanto com senadores quanto com deputados. Agora, pensando em efeito prático, eu convido aqui os nossos ouvintes que estão aqui nos seus carros, na internet, nas suas casas, andando, fazendo sua atividade física ou escutando aqui a Jovem Pan News. Vocês lembram de alguma CPI que teve concretude, que teve efetividade, que teve impacto concreto na gestão pública, nos rumos? Eu não lembro. O que eu lembro é que todas elas cumprem muito mais o caráter parlamentar ou político do que necessariamente o papel de inquérito, ou de esclarecimento, ou de elucidação. Então, essa CPI, caso saia, ou CPMI, caso saia, Rafa, ela vai servir muito mais de campo político para construir e corroborar uma narrativa de tentar demonizar a direita, demonizar todos os grupos oposicionistas, tentar extrapolar o que aconteceu no dia 8 agora para todo um campo de oposição, aqueles que eles entendem isso. Então, se eu entendo que vai ser efetivo, eu entendo que não. Eu sempre defendo que o campo de investigação ele tem que ficar na mão daquelas pessoas que são especializadas para isso. Tá? Polícia Federal, Ministério Público, você tem todo um instrumento garantido pela nossa Constituição, já que a gente tem falado aqui da defesa da Constituição, então você tem ali os instrumentos apropriados para isso. Agora, se os parlamentares, porventura, entenderem que esse tipo de medida vai ser necessária, faz parte do jogo. Vai caber então daí aos outros parlamentares que têm algum grau de identidade com as pautas ter a inteligência, já que em alguns momentos a gente falou aqui sobre maturidade do campo da direita, de terem inteligência de não serem acuados, de não ficarem ali no cantinho e conseguirem enxergar um campo ali de fazer um enfrentamento dessas outras pautas e tentar ali, nesse embate de narrativas, esse embate político, conseguir ter algum resultado que não seja a simples degradação da imagem de um ou de outro. Muito bem, Pedroso. Além disso, a gente teve a fala aí também dentro das representantes e representantes aí do Paraná, da questão do paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, você está pensando, por exemplo, naquela questão dessa analogia, né? E o Brasil muitas vezes ele sofre dessa síndrome, né? O Nelson Rodrigues falava muito dessa síndrome de vira-lata, que você às vezes importa alguns comportamentos, né? Você tem ali parte de pautas da esquerda que às vezes são importadas ali dos Estados Unidos, um discurso de algum identitarismo, que você traz algumas coisas que às vezes não cabem no contexto brasileiro, né? Eu comentava esses dias no bastidor do Jornal da Manhã que eu sempre aprendi a falar que eu sou negro, eu sou uma pessoa negra. Quem não está assistindo a live não sabe, então eu sou negro, prazer, né? Então, e daí eu fui corrigido por uma pessoa dizendo assim: você não é negro, você tem que usar agora a palavra preto, porque é isso que às vezes nos Estados Unidos faz sentido, eles têm aquela discussão do black e do nigger. Então, mas pro Brasil não faz sentido, mas eles fazem questão de importar esse tipo de debate e criar uma dissonância onde não existe. Então isso vale também para essas pautas às vezes mais radicais no outro campo também, Rafa. Então a gente foi percebendo em vários ciclos a repetição. Você teve problemas quando você teve aquela discussão da história da vacina, você teve problemas com a história da questão da legitimidade ou não do voto, você teve uma série de coisas que acontecia lá, você tinha espelhado aqui. Mas o que difere o que a gente vivenciou do que aconteceu lá? Lá, as manifestações, a tentativa de tomada do Capitólio, elas aconteceram no momento em que você teria a declaração do resultado formal, né? Que você tem ali o vice-presidente presidindo o Senado, ele faria a declaração ali da chapa eleita, do Biden e tudo mais. Então, você tinha um aspecto prático, vamos dizer assim, aqueles manifestantes queriam impedir os parlamentares de consolidar o resultado da eleição. O que a gente viu ontem não é isso. Não é isso. Porque concretamente não teria resultado prático nenhum. O presidente tomou posse, você já teve toda a nominata dos ministros, os ministros tomaram posse, Rafa. Então, assim, concretamente, o ocupar, caso eles tivessem consolidado a ocupação daqueles espaços, não teria impacto nem administrativo. Por quê?
Hoje, boa parte do funcionamento do governo, das votações, elas podem ser realizadas online. Então, na prática, você tem, no campo de organização política, você consegue perceber algumas pautas permeando, mas no sentido prático é muito distinto, né? Você tinha um objetivo muito claro ali no Capitólio, que é um objetivo diferente do que a gente conseguiu perceber ontem. 11h49.